Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu dedica para a gente discutir e debater questões relevantes para a Bahia. Eu sei que muita gente que acompanha o Linha de Frente, acompanha o noticiário em geral, cobra da administração pública ações efetivas para resolver problemas atuais. Só que para resolver os problemas, antes de meter a mão na massa, antes de executar, a gente precisa pensar primeiro quais são os problemas, depois como, quais as maneiras que a gente pode enfrentar esses obstáculos que a sociedade vive no dia a dia. E para tratar desse assunto, recebemos aqui com muita satisfação hoje o secretário de Planejamento do Estado da Bahia, Cláudio Peixoto, nosso convidado no Linha de Frente. Cláudio, seja bem-vindo aqui no nosso espaço. Eu que agradeço, muito bom dia, prazer receber o convite da TV Aratu, do programa Linha de Frente, estou à disposição. Cláudio, muita gente conversa comigo e sabe que eu lido com autoridades, que eu converso com tomadores de decisão, aí as pessoas dizem, Pablo, por que as coisas não são resolvidas de imediato no poder público? É por causa de burocracia? Aí eu queria transferir para você essa reflexão. É por causa de burocracia ou é porque realmente são problemas complexos demais para soluções simples demais, simplórias demais? Exatamente, você respondeu. Os problemas são complexos, a vida, o cotidiano é complexo. E os governos, a administração pública, eles são eleitos para resolver problemas. Só que problemas não se resolvem da noite para o dia. E é por isso que a função planejamento ela é muito importante, para poder você antever esses problemas e criar as diretrizes e os objetivos para mitigá-los. Legal. A gente vai falar sobre isso, sobre o planejamento, os rumos, as diretrizes que a Bahia está tomando para os próximos anos e décadas. Mas antes eu queria conversar com você sobre a sua própria trajetória, porque para mim pode ser exemplar do que é um servidor público. Você se formou em administração pública lá ainda na década de 90, ainda em Brasília. Qual era o seu interesse naquela época, Cláudio? Olha, o meu interesse era ser servidor público, por incrível que isso possa parecer. Eu me recordo que, à época, quando eu entrei na universidade, 80% da turma migrou para a administração de empresas. E eu escolhi, com muita convicção, a administração pública. Talvez por influência do meu pai, servidor público federal, e a própria cidade de Brasília, que ela é composta por muitos funcionários públicos. Inclusive tem um termo lá em Brasília, os Barnabés. Isso incomoda ser chamado de Barnabé? Não. O de Barnabé é esse, aquela pessoa que se dedica ao serviço público, a pessoa que é um funcionário público. A expressão ela é cunhada de uma forma muito jocosa, que é para tentar demonstrar a desídia do funcionário público, o desinteresse. Mas isso foi lá nas décadas passadas. Hoje a administração pública mudou muito e o servidor público também mudou. Tem grandes desafios, inclusive atuais, modernos, parcerias público-privada, consórcios para poder agilizar as soluções de problemas da sociedade. E a gente vai conversar com esse servidor público de carreira que chegou ao status também de secretário de Planejamento. Antes de chegar em secretário de Planejamento e saindo de lá de Brasília para vir para a Bahia, você exerceu funções na administração estadual, começando pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Como foi essa experiência na IBDA? Se me permite, antes, eu fui servidor federal e oficial do Exército. Olha, legal também, já é mais uma outra... Oficial de carreira, inclusive, Fiz o concurso da ESAEX, para a área de administração, e saí primeiro tenente, já tinha feito já o curso para ser promovido a capitão, mas passei no concurso e saí. Aí vim para o Estado e entrei na IBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. E aí foi a primeira experiência minha no estado da Bahia. Mas como servidor público, trabalhei em Brasília, na Portobras, que era a empresa de portos do Brasil S.A., que administrava os portos e as hidrovias do Brasil, que foi extinta no governo Collor, entre outras estatais que foram extintas, a Portobras foi uma dessas empresas. Então, vindo aqui para a Bahia, para o Ministério do Exército, 6ª Região Militar como oficial, e depois a IBDA, o meu primeiro órgão no estado da Bahia. E lá exerci a função de chefe da divisão administrativa. Foi a minha primeira experiência no estado da Bahia. Depois, no concurso para gestor público, especialista em políticas públicas e gestão governamental, a carreira da qual eu pertenço, e entrei na Secretaria do Planejamento. E aí se encontrou? Aí na área de orçamento, mas ainda conhecendo o Estado e a área de orçamento, já tinha
experiência no governo federal, mas não na área de orçamento. Depois, migrei para o Tribunal de Justiça. Fui à disposição para o Tribunal de Justiça da Bahia, um órgão, uma autarquia que existia, chamava-se IPRAGE, Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária, e lá exercia a função de assessor-chefe de planejamento. E aí o contato com o orçamento, com o planejamento, ele foi mais forte, né? E depois voltei como funcionário do Executivo, fui convidado em 2007 para retornar, assumir a função de superintendente de orçamento público, da qual também muito me orgulha. Foi uma verdadeira experiência, uma escola para mim, uma equipe extraordinária na CEPLAN, né? Fui superintendente muitos anos, até ser convidado a ser chefe de gabinete e atualmente secretário. Não é muito comum um secretário ser da própria trajetória, da própria carreira, da própria carreira da administração pública. Geralmente são indicações políticas. No seu caso, como foi esse convite? Foi natural? Como é que o governador chegou à conclusão que Cláudio, o nome certo já estava dentro da pasta? Vamos colocar Cláudio. Como foi isso? Olha, o governador é uma pessoa amiga e conhecida. Nós já nos conhecíamos, ele como secretário, né, de Educação, de Desenvolvimento Rural também. E antes, né, ele foi da CEPLAN, foi colega da CEPLAN. Eu como superintendente, ele como assessor, na época do então secretário Walter Pinheiro. Então, nós já nos conhecíamos. E, como eu te disse, a pessoa que está à frente do orçamento, ela tem muito contato, né, com os demais secretários, demais partes, secretarias. E acaba você, de certa forma, estreitando essas relações, né? Funcionais, primeiro, mas também relações de amizade. E o governador Jerônimo, né, posso dizer que é um amigo, uma pessoa que já conhecia, ele conhecia meu trabalho. Talvez tenha sido isso, né, de forma natural, ele sabe que eu sou do quadro, sou da casa. E que precisa de pessoas de confiança, um cargo da mais extrema confiança. Muita sensibilidade, né, do governador em deixar em áreas chaves do governo, na área de fazenda, de área de administração, planejamento, outras áreas, pessoas de carreira ou pessoas que têm um viés mais técnico, né, vamos dizer assim. Perfeito. Cláudio Peixoto, secretário do Planejamento do Estado da Bahia, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu gostaria, Cláudio, de fazer uma diferenciação que até eu mesmo, até pouco tempo atrás, eu confundia a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o próprio projeto de lei de um orçamento. Quais são essas nuances de um e de outro? Pelo termo, a gente já começa a dar alguma pista, né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela estabelece as diretrizes, a organização, como vai ser o orçamento, né, as metas fiscais que teremos que atender, quais são as prioridades de governo. Ela traz o regramento de como se faz o orçamento, como deverá ser feito o orçamento, né? E ela, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, em 2001, ela ganhou um peso maior ainda. Porque antigamente eram dezenas, centenas de artigos, né, artigos de lei, basicamente descrevendo e orientando como se elabora um orçamento, né? Ela é uma prévia do orçamento, mas com a LRF ela ganhou um peso, por quê? Porque ela começou a trazer a cultura da responsabilidade fiscal, né, para as peças orçamentárias, para o orçamento, e também por destacar e evidenciar quais são as prioridades do governo. Então ela traz dois anexos, um anexo de prioridades na LDO, ou seja, aquelas prioridades para as quais o orçamento deve prover os recursos, não pode ter solução de continuidade, tem que ter um fluxo regular de recursos, né? Traz um elenco de prioridades por área, saúde, segurança, educação, por áreas temáticas, né? E também um anexo de metas fiscais, são dois anexos, né? Metas fiscais e prioridades. E as metas fiscais, onde você vai cumprir as metas de resultado primário, nominal, né? A questão de endividamento, enfim, traz o cenário fiscal do Estado que deve ser cumprido nos próximos anos. E norteia a elaboração do orçamento, entendeu? Entendi. Então, ela é uma lei que norteia a elaboração do orçamento, traz os parâmetros, as diretrizes. Perfeito. É uma prévia do que se quer alcançar através da execução orçamentária. E aí, no orçamento, estou conversando com o secretário de Planejamento, 55 anos de idade, servidor público de carreira da administração estadual, principalmente, de outros órgãos e autarquias, Cláudio Peixoto. No orçamento que vocês recentemente levaram até a Assembleia Legislativa, que vai ser avaliado e aprovado pelos deputados,
me chamou a atenção algumas questões. Mas antes de chegar nelas, me chamou a atenção a base com que vocês montaram a previsão orçamentária, que é uma base de crescimento do PIB baiano na ordem de 2,7%. Esse é um trabalho feito pela SEI, pela Superintendência de Estudos, que inclusive realiza um trabalho fenomenal há décadas. Exatamente. Essa grade de parâmetros, como a gente chama, a questão de inflação, PIB, preço, salário mínimo, tudo é feito pela SEI. Obviamente que a gente também se vale de informações. O próprio governo federal, quando encaminha seu projeto de lei, também tem a grade de parâmetros, feito pelo Banco Central, Boletim Focus, mas aqui no estado da Bahia, a autarquia que é vinculada à CEPLAN, à SEI, que nos dá e nos traz esses parâmetros, a partir de cálculos econométricos, modelagem, um corpo técnico espetacular, e já faço questão de registrar isso, e ela que se dá esse suporte à CEPLAN para a elaboração da projeção da receita, e fixação de despesa, que é a própria orçamento. E traz indicadores sociais, econômicos que servem para toda a sociedade. Eu vou até deixar um registro aqui. Se você ainda não conhece o trabalho da SEI, grande parte desse trabalho está disponível na internet, no próprio site da autarquia. Vale a pena porque é uma maneira da gente conhecer bem a Bahia através dos estudos realizados por esses técnicos. Aí, 2,7% de crescimento. Não é um crescimento muito otimista, não é uma expectativa muito além do que o Brasil, por exemplo, do que o mundo, nesse momento de convulsão, pode apresentar? Não, eu diria que é um indicador, um índice extremamente factível e possível, dada a pujança e a robustez da nossa economia, que está sendo impactada com muitas ações estruturantes, muitos projetos que vão dinamizar a economia e, por sua vez, vão aumentar a receita do Estado, Então, a gente entende que o número está na conta certa. A SEI, a gente acredita na projeção da SEI e acredita no governo do Estado, tudo que tem sido feito. Eu vou querer conversar também com o secretário do Planejamento daqui a pouco sobre Ponte Salvador-Itaparica, porque ele é do planejamento, ele é do futuro e essa obra também tem muita relação com o futuro do Estado e talvez da região como um todo. Lá no orçamento, no projeto de lei orçamentária do ano que vem, percebi 50 bilhões de reais alocados especialmente para áreas relacionadas às áreas sociais. Por exemplo, saúde, educação e segurança. E todas essas três pastas têm um ganho, têm um acréscimo, têm um aumento do orçamento. O que é que vocês pretendem? Qual o ponto de chegada a partir dessas ações? Muito bem registrado. De fato, 72% aproximadamente do orçamento total do Estado, dos recursos, estão na área social. 49,7, 50 bilhões, dos quais 13,4 aproximadamente na educação, crescimento de 10,5%, 11,7 na saúde, um crescimento maior ainda de 15,6, 15,7%, e a segurança pública, uma área extremamente sensível e importante. 7 bilhões de reais. 7 bilhões, um crescimento de 7,1%. Então, são números muito expressivos. E denota e mostra o comprometimento, o compromisso do governo com a área social. Por toda a necessidade, os indicadores estão aí, que a gente precisa, de fato, robustecer essa área, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, do povo baiano. Muito bem. Questões relacionadas, por exemplo, a investimentos. Onde é que estão os investimentos previstos para o ano que vem aqui na Bahia? Olha, muito boa a sua pergunta. A Bahia é o segundo estado em nível de investimento no país, só perde para São Paulo. Então, nós temos feito investimentos muito significativos ao longo dos últimos anos. Agora, tem um detalhe, a gente não consegue fazer esses investimentos apenas com recursos próprios do Tesouro. Os recursos do Tesouro, eles são muito comprometidos com as despesas obrigatórias. Um caráter mais técnico do orçamento, nós podemos detalhar em seguida, se desejar, mas o fato é que os recursos do Tesouro estão comprometidos com as despesas obrigatórias na sua totalidade. O que são despesas obrigatórias? São aquelas despesas que nós chamamos de incomprimíveis, pessoal, folha, dívida, previdência, parte dos poderes, o custeio da máquina, modo geral. Então, os recursos próprios do Tesouro, basicamente, eles cabem dentro dessa despesa. E aí, como é que faz o investimento? O Estado precisa alavancar recursos para investimento. Então, nós temos uma capacidade de investimento por conta
da responsabilidade fiscal que nós temos, né? O Estado pode tomar empréstimos. Aí você fala assim, mas tomar empréstimo é bom? Às vezes dependendo do perfil do endividamento, do prazo, da taxa de juros, é muito interessante e importante. Então, a gente precisa financiar as políticas públicas. Desculpe interromper, porque esse parênteses aqui diz respeito também ao trabalho que vocês executam. O Estado, a máquina, consegue tomar empréstimos e empréstimos vantajosos quando está provando que tem a responsabilidade fiscal, que está trabalhando, Pablo, está cumprindo com suas metas. O Estado é um bom tomador porque ele é um bom pagador. Então, observe que a lei de responsabilidade fiscal ela diz o seguinte, que o Estado só pode endividar até 2 vezes sua receita corrente líquida, 200%, né? Nós estamos com um índice de 39%. Ou seja, nós temos uma margem boa. E essa margem, né, ela é disponibilizada pelo Tesouro Nacional e nos oportuniza entrarmos, né, na articulação com os bancos nacionais, bancos internacionais, BID, né, agências de fomento, para que nós possamos tomar empréstimos. Para quê? Para a gente financiar as políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança pública, saúde, própria educação, inclusão socioprodutiva. Então, são vários programas de governo, né, para os quais os recursos do Tesouro não são suficientes. Mas o Estado tem capacidade de recurso, vai aos bancos, né, toma um empréstimo, cumprindo regras, né, limites, né, dentro de toda a normatização legal, toma um empréstimo para financiar no orçamento esses programas. Aí, uma outra questão interessante, esses programas, eles surgem de onde? São programas que estão no plano plurianual do governo. Eu percebi, lendo o trabalho de vocês, que o plano plurianual do governo começou a abarcar mais e mais regiões do Estado. Como é que vocês estão conseguindo trazer novas opiniões e novas demandas para esse plano? Excelente sua pergunta. A Bahia é um Estado que ela tem por característica elaborar seu plano plurianual, que é um dos instrumentos de planejamento. Você citou a LDO, citou a LOA, mas a Constituição também prevê o plano plurianual, que é um instrumento de médio prazo, de 4 anos do governo, né? Então, a Bahia ela se caracteriza e se notabiliza por elaborar esse instrumento de médio prazo, que é o plano plurianual, de forma participativa, né? Através de escutas sociais. E nós fazemos isso nos 27 territórios de identidade, que são os recortes, né, no espaço territorial de unidades de planejamento. Nós fazemos o planejamento de forma territorializada. Mas por que isso? Porque o Estado é muito grande e há muitas assimetrias, né? Muitas desigualdades. Então, cada território tem suas peculiaridades, suas familiaridades. Então, nós fazemos planejamento no espaço territorial, ouvindo o cidadão do território. Então, eles vão para as plenárias, como nós chamamos, fazer as escutas sociais e levar suas propostas, né? A partir de toda a metodologia de trabalho, dividimos por eixos estratégicos, os eixos que estão no plano estratégico de governo, né? Os mesmos eixos que estão no plano estratégico são os eixos que estão no plano plurianual, e a partir daí nós compomos grupos de trabalho, técnicos do Estado, cidadãos do município, através dos colegiados territoriais, né? Que é uma forma que nós também temos de participação social, do arranjo de trabalho, né, com a sociedade, através dos colegiados. Então, a gente faz as escutas dos 27 territórios de identidade. Aí, colhemos as propostas, né, a partir de temas e eixos que são previamente disponibilizados, discutidos, e essas propostas chegam na CEPLAN, são analisadas, são tratadas, e a partir daí nós vamos levá-las às secretarias executoras, né? A CEPLAN não é um órgão finalístico executor. Nós coordenamos o processo de planejamento com as secretarias. Então, assim, você vê, essas plenárias, nós ouvimos cerca de 8.500 pessoas. É um número significativo. Né? 8.500 pessoas, foram quase 3.000 e tantas propostas, das quais 74%, 1.230, né? Foi uma conta assim, não me lembro exatamente, foram acolhidas. Né? Foram acolhidas, então essas propostas são disponibilizadas para as secretarias, as diversas secretarias de Estado, que tratam dos seus temas de políticas, né? Segurança, educação, saúde, meio ambiente, turismo, enfim. E essas propostas são acolhidas e inseridas, né, no plano plurianual, a partir dos programas
né, dos objetivos de cada programa, das metas, dos compromissos, e serão executadas nas leis orçamentárias. Aí você pergunta assim, e as que não foram acolhidas? São descartadas? Não, ficam registradas na base de dados e nós fazemos as devolutivas. Nós temos que dizer se foi atendido, não foi e por quê, ou se foi parcialmente. Importante. Porque a sociedade precisa saber por que ela pediu e não foi atendida. Porque o Estado não pode tudo. Às vezes o cidadão faz solicitações e demandas de competências que são federais, que são municipais. Mas a gente precisa acolher essas propostas, recebê-las, tratá-las e fazer a devolutiva. Dizer, olha, isso aqui não foi atendido porque isso aqui não é competência do Estado, isso aqui vai ser no outro momento, aqui é com a prefeitura e tal. Entendeu? Muito bem. É mais ou menos assim que funciona a escuta do plano plurianual. O secretário de Planejamento, Cláudio Peixoto, nosso convidado aqui no Linha de Frente, está nos ensinando também como funciona a máquina pública. Ela que tem a tarefa, às vezes ingrata e às vezes muito satisfatória, de realizar os nossos desejos. Ela é um pouco o gênio da lâmpada, a máquina pública, só que não tem a facilidade que o gênio tem de realizar um desejo com um estalar de dedos. Tem toda uma máquina que precisa se mover em torno disso. Aí eu venho com uma questão, porque no planejamento eu vi que a Bahia destacava um ponto lá na frente em 2035, mas eu percebi que você, na sua gestão, com sua equipe, avançou para 2050. Vou fazer uma pergunta. Se você fosse esse gênio da lâmpada baseado no que está escrito lá no plano de 2050, como a Bahia estará em 2050 na sua visão? Olha, se tudo der certo, se não tiver contingências... Vou fazer só uma pequena correção. Nós iniciamos o processo de atualização da visão de futuro para 2050. O plano vigente é o Plano Bahia 2035. Inclusive, esse plano, ele alicerçou, foi a base de 2 planos plurianuais. Né? Os planos plurianuais, esse plano de médio prazo, eles são realizados, elaborados com base nos planos estratégicos, no plano estratégico no caso. Então, você me pergunta, em 2050, nós estamos atualizando o plano para 2050. E atualizando por quê? Porque esse plano foi feito em 2017, 2018 aproximadamente, né? E eu sempre digo lá com a minha equipe que 2035 já chegou, né? E o plano foi feito dentro de uma conjuntura, de uma conjuntura internacional e nacional, que sofreu severos impactos. Nós tivemos aí uma pandemia, né? Tivemos a guerra da Ucrânia com a Rússia, tem questões da geopolítica, questão econômico-financeira, o deslocamento e o fortalecimento dos blocos da Ásia, né? Em relação aos Estados Unidos e os países da Europa, então assim, um fortalecimento muito grande das economias asiáticas, a questão da demografia, envelhecimento da população, as emergências climáticas. Observe quantos não tinha nada disso, né? Ou se tinha, ainda não tínhamos a dimensão, né? Então, sentimos a necessidade de fazer essa atualização para 2050. E como é que se dá isso? A gente começa a fazer a projeção de cenários. Que cenários, né? Que Bahia nós queremos em 2050? Onde estará aí o Brasil e o mundo? Aí analisamos as grandes tendências, cenários, incertezas críticas, fazemos várias perguntas que valem milhão, né? A questão, por exemplo, da emergência climática estará sanada em 2050? Os países estarão preparados para lidar com isso? Ou ela vai agudizar, né? Ou ela vai piorar? A questão da demografia, do envelhecimento. Algumas variáveis a gente não controla, como a questão demográfica. O envelhecimento da população é um dado inexorável que vai acontecer. Outras nós questionamos, aí nós chamamos de incertezas críticas. E aí vai na ciência e tecnologia, na questão do meio ambiente, na questão da própria gestão pública. Como estará isso? E aí, a partir disso tudo, a gente traça um cenário. E o cenário que nós escolhemos é um cenário de crescer na diversidade. Você tem um cenário muito otimista, bastante pessimistas e de forma muito conservadora e prudente. Nós, a equipe, com discussão, com um grupo de trabalho e consultores, né, especialistas em diversas áreas de políticas públicas, nós identificamos que o cenário que nós vamos perseguir é crescer na diversidade. O que é isso? Vai identificar todos os ativos que possuímos, nossas potencialidades, reconhecer e tentar mitigar os passivos, temos diversos problemas, né, em diversas áreas, e aproveitar as oportunidades. Então é essa Bahia que nós estamos projetando para 2050. Obviamente que é um caminho longo,
várias discussões, grupos de trabalho serão criados, né? E a gente está ainda nessa fase de construção desse processo de atualização. De qualquer forma, é excelente saber que está se pensando, que tem pessoas gabaritadas já pensando para daqui a 20, 25 anos lá na frente. Deixa eu ver se eu fiz E não estamos sós. O governo federal acabou de colocar na sua agenda, na centralidade da sua agenda, a Agenda Brasil 2050. Também pensando no longo prazo. E isso ajuda demais. Então, deixa eu ver se eu sei ou se eu fiz a lição de casa sobre potencialidades da Bahia, por exemplo. Energia limpa, energia eólica, solar, hidrogênio verde, agronegócio. Perfeito. Isso está na pauta de vocês? São os grandes ativos que nós temos aí, questão da mineração, questão de uma base industrial sólida e instalada, né? Questão das energias renováveis. Temos um turismo forte, pujante. Temos uma Baía de Todos os Santos, que é uma dádiva da natureza. Nossa sede da Amazônia Azul. A capital da Amazônia Azul, que pode ser um extraordinário hub portuário. Então, temos diversos ativos, que a gente chama nossas potencialidades. Um agronegócio, como você falou, energia renovável. Temos a diversidade cultural riquíssima, isso também é levado em consideração. Né? Mas também reconhecemos que temos passivos. Os desafios de infraestrutura, logística, questão ferroviária, nós estamos na iminência aí e estamos sofrendo isolamento logístico no Estado. Se a gente não tiver a força do Estado, do setor produtivo, né, empresário, enfim, entender essa problemática, entender que a questão ferroviária ela é vital para o desenvolvimento regional, desenvolvimento do Estado, e nós podemos ver o trem passar e não nesse aproveitar. Aspecto, e aí você que está sempre com o olhar um pouco à frente, está com o pé no chão e o olho alguns anos-luz até à frente. Nesse aspecto da infraestrutura, da logística, da malha ferroviária, uma aproximação com os chineses pode nos ajudar a viabilizar muita coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Os chineses, a questão da infraestrutura, eles estão anos-luz na frente e têm interesses concretos, seja nos nossos portos, né? Seja nas nossas ferrovias, investir em ferrovias, eles têm interesse em estreitar o comércio bilateral Brasil-China. Né? Então, e já existe isso. E a infraestrutura apontada por eles próprios, que é fundamental. Se a Bahia não investir em infraestrutura, a gente pode perder essa grande oportunidade. E essa relação com a China, ela é fundamental. Né? E os chineses têm muita expertise e experiência em infraestrutura. Né? De construção e de construção civil, eles sabem tudo. Estou conversando com o secretário de Planejamento da Bahia e ele falando, trazendo, antecipando muitas das tendências do que a gente vai conversar como sociedade nos próximos anos e décadas. Agora eu queria falar dos desafios, Cláudio, do ponto de vista de como a gente pode superá-los. A gente tem questões graves de segurança pública e também temos questões a avançar em educação. Nesse plano de longo prazo que você estabelece, a gente consegue dar um salto nisso e como a gente vai conseguir? Sim, são dois temas que ganharão um peso muito importante no plano de longo prazo. Seja a questão da educação, como a questão da segurança pública. Da educação nós já começamos. Olha quanto foi investido em escolas de tempo integral. Né? O governador Jerônimo, então secretário de Educação, eles têm uma obsessão muito grande pela questão da educação dos jovens, né? E não só a questão da infraestrutura escolar, mas a questão pedagógica também. E, o mais importante, da permanência de políticas e ações de governo para a permanência do jovem na escola. Nós temos o programa do Bolsa Presença, né? Tempo integral, a questão da Partiu estágio. Vários. Isso aí, de fato, eu posso lhe assegurar que isso vai mudar a realidade do nosso Estado. Vai mudar, com toda certeza. E eu não diria, não precisa esperar 2050, não. Né? Acho que os resultados já estão começando a aparecer e muito em breve nós vamos mudar de patamar a educação. A educação tem isso, né? A gente planta aqui, mas só colhe daqui a 10 anos, provavelmente, não é isso? Eu acho que vamos escolher antes. Tomara. Já começamos, os resultados já estão vindo. Né? Nós temos um governador extremamente preocupado com a questão da educação. Isso é prioridade de governo dele. E a segurança também não é diferente. O orçamento é recorde para a segurança pública. Eu nunca vi cifras nesse volume de 7 bilhões de reais em um ano. Só o dinheiro resolve ou precisa algo mais na sua avaliação? Olha, os recursos são importantes. Obviamente, você não faz política pública em uma área tão sensível e importante sem recursos. Mas nós precisamos também, além dos recursos, que haja uma mobilização social.
né? Mobilização de toda a sociedade em torno do tema. Segurança pública não é só um problema de governo, de Estado, né? É um problema da sociedade. E essas campanhas, né, em relação à segurança, elas estão sendo muito bem realizadas, seja no governo federal, seja no governo do Estado. Parece que há uma sensibilização muito forte para que a segurança pública ela seja, o problema da violência seja enfrentado, mas de forma transversal. Né? Não só pela segurança pública, mas questão da educação, da inclusão social, da dignidade da pessoa. Então, são várias políticas, portanto, que concorrem para a questão da segurança. Se você falou da questão do recurso, esse valor que foi citado, ele ainda sofrerá acréscimos, porque há operações de crédito em andamento, em tramitação, que não puderam estar ainda no orçamento, mas que estão aí em vias de serem finalizadas, para reforçar a área de segurança. Então, no próximo ano, seguramente, teremos mais recursos ainda, além desses que estão previstos inicialmente no orçamento. É sempre muito bem-vindo. Antes de encerrar nossa conversa, quando a conversa é boa, passa rápido demais, 30 minutos, mas antes de encerrar, o senhor mencionou operações de crédito, e aí eu sei da sua interlocução com agências fomentadoras, com fundos de investimento, com bancos internacionais. A gente está bem na fita, usando um termo popular, muito bem, secretário? Muito bem, porque a Bahia tem uma nota, né, que chama capacidade de pagamento, que é tipo uma chancela, que é Capag A, nível A. Né? O que quer dizer isso? Que ela tem espaço, né, fiscal para tomar recurso e tem garantia do Tesouro. Então, o órgão garantidor, o governo federal, através da Secretaria de Tesouro Nacional, ela dá essa chancela. Então, portanto, o Estado ele pode tomar empréstimo, né? Porque sabe que o empréstimo com a garantia do Tesouro, você consegue taxas melhores, prazos melhores. E o que nós estamos fazendo é usar esse limite. Nós temos um limite, cada ano tem um limite fiscal, um espaço que você pode tomar recurso, né? Uma ordem de grandeza que é dada, e você pode comprometer esse espaço com várias operações, seja em bancos nacionais, bancos internacionais. E o nosso esforço é tomar esses empréstimos, porque fala assim, por estar tomando empréstimo por tomar, para se endividar, às vezes a opinião pública e a própria... Os deputados, da oposição, eu insisto nisso, porque os parlamentares sempre falam, é uma série de empréstimos, já tomou tanto. Aí, a parcela que ainda não está informada disso, acha isso é ruim. Não. Aí compara com a dona de casa que está se endividando lá. É ruim ou bom isso, secretário? Olha, se o Estado tivesse condições de realizar todas as suas ações, seus programas, as suas políticas públicas com recursos próprios, seria o melhor dos mundos. Mas isso é impossível, praticamente nenhum Estado da Federação. Nem em casa a gente consegue. consegue. Então, se nós temos a capacidade de endividamento, agora, obviamente, que recursos são tomados de forma muito responsável, né, dentro de limites de pagamento, né, de controle. A Secretaria da Fazenda faz o controle da dívida pública, né, são muito competentes para isso, e são recursos que são utilizados em investimentos, né, em programas que vão gerar desenvolvimento econômico, social, vão aumentar a renda, programas na área de inclusão socioprodutiva, em infraestrutura, em geração de renda. Então, não são recursos que são tomados para pagar folha de pagamento, né, não são recursos que são tomados para as despesas correntes. Não, para despesas correntes. São despesas de capital, nós chamamos tecnicamente, né? São investimentos, inversões financeiras e que, por certo, vão gerar renda, gerar emprego, gerar ocupação, né, à população e dinamizar a nossa economia. Né? E haverá retornos, né? São investimentos que proporcionarão retorno ao Estado. Então, são tomados de forma muito responsável, a população pode ficar tranquila, o Estado tem controle sobre sua dívida, não é nenhuma atitude irresponsável, dentro de todas as normas legais. Aqui no Linha de Frente, estamos recebendo o secretário de Planejamento do Estado da Bahia, Cláudio Peixoto, e aí a outra pergunta do milhão antes do encerramento é sobre a ponte Salvador-Itaparica. No momento que a gente está fazendo essa entrevista, início de outubro, acabou de sair a notícia de que o governo federal, e aí na figura do vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, solicitou um estudo para possível financiamento, possível empréstimo para a construção da ponte. Como é que vai ser isso e está se desenhando um cenário positivo para essa obra? Olha, eu creio que sim. Existe uma comissão no Estado, né, composta por secretário da Fazenda, secretário da Casa Civil, a Procuradora-Geral do Estado. Nesse momento a CEPLAN não participa desse comitê, desse grupo, está em tratativas, né, com os chineses, né, foram os ganhadores da licitação, as empresas chinesas,
para mitigar e resolver os problemas. Né? Sabe que foi feito um contrato numa época, veio pandemia, o custo da construção civil cresceu muito, o contrato, né, desequilibrou e agora está nessa fase de concertação. Está muito bem encaminhado, muito bem conduzido, o Tribunal de Contas do Estado está participando como um mediador também na solução de conflitos, está avançando, né? Tenho informações que as conversas estão sendo muito boas com os empresários, com os chineses, os grupos chineses, e eu acho que dentro em breve teremos muito boa notícia, né? Um projeto importante, um projeto estruturante, que não é só apenas uma ligação, uma obra civil, mas ela vai gerar desenvolvimento, a região Baixo Sul, região Sul, encurtar distâncias, proporcionar geração de renda, desenvolver a questão da incorporação imobiliária na região, enfim. Mas para isso também o Estado tem que se preparar. Questão de urbanismo, saneamento, rede de saúde, enfim. É um projeto muito complexo, muito robusto, agora extremamente importante para o desenvolvimento do Estado. Eu acredito que a Bahia será uma antes e depois dessa ponte. Estamos todos torcendo, inclusive eu não sei dizer por que ainda tem a minoria, tudo bem, mas por que ainda tem hater da ponte Salvador-Itaparica? Eu não consigo explicar por causa de uma obra tão grandiosa e importante para o desenvolvimento do Estado. Ainda tem baiano que não está levando fé, não está confiando. Secretário do Planejamento, Cláudio Peixoto, nosso convidado aqui no Linha de Frente, obrigado pela participação. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui porque traz sempre pautas otimistas e positivas sobre o nosso futuro. Olha, o agradecimento é todo meu, em nome da Secretaria do Planejamento e do Governo do Estado, a receber seu convite, participar do seu programa. Estamos sempre à disposição. Sei que às vezes não são temas e matérias muito atrativas, né? Que são muito técnicas, mas eu acho que a forma como você conduz também suas perguntas, forma como você responde tornou ajuda. A matéria menos ácida, menos técnica, né? E temos outros assuntos. Estou sempre à disposição, sempre que convidado, estarei aqui participando com muito prazer. Eu agradeço. E é bom quando fala assim a linguagem da população do jeito que todo mundo entende. Agradeço a todos vocês pela companhia e até um próximo encontro.